Salmo de número 126. Quantos querem a chuva de Deus? Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Mas só vão viver aqueles que realmente crêem e receberem essa noite no seu interior a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. O Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Mas, meus irmãos, precisamos saber como servir a Deus. Hoje de manhã nós estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical e o Senhor nos falou tremendamente a respeito da vida de Caleb. O Espírito Santo nos ensinou, me ensinou a todos que estavam aqui a respeito das virtudes, das qualidades, a respeito da personalidade de Caleb e o que ele fez e o porquê que ele conseguiu viver as promessas de Deus. O porquê que Caleb conseguiu viver no centro da vontade de Deus. E algo que Deus falou no meu coração é o seguinte: a igreja não é um lugar onde nós tiramos para passar tempo. Não é um lugar onde nós nos reunimos apenas no domingo à noite, sim, para buscar uma porção da palavra de Deus, ou buscar algo de Deus. Mas o Senhor tem me incomodado, sabe o que, irmãos? E muitos de nós nos achegamos até Deus apenas para pedir. Nos achegamos diante do Senhor apenas para que haja uma transformação na minha vida e nada mais. Eu busco a Deus porque eu preciso dEle, mas esse não é o desejo do coração de Deus para nós. O desejo do coração de Deus é que você o busque porque você o ama. Ele tem bênção para você? Tem. Ele transforma vidas. Todo mundo aqui foi transformado de uma certa forma. Muitos foram libertos das drogas, do vício do álcool. Outros relacionamentos foram restaurados. Filhos foram resgatados. Essa é a obra que Jesus fez na cruz por nós. Mas buscar a Deus não consiste somente em buscar algo para nós mesmos. Nós temos nos achegado diante de Deus apenas para pedir. E são raríssimos as vezes que chegamos diante do Senhor para oferecer. Para oferecer. E o salmista aqui do Salmo de número 126, quando eu leio esse salmo, eu aprendo como deve ser a nossa vida cristã. Por que você veio aqui essa noite? Por que você se diz cristão? Por que você diz que você é da comunidade cristã Arca? Por que você diz que acredita em Deus? Por que você busca Deus? Por que você busca a face de Deus? A ganância humana e a necessidade humana é tão grande que vemos um Deus como alguém que só tem para nos oferecer. E somos como aqueles filhos que só chegam na presença do Pai para pedir. E nunca lembramos de chegar na presença do Pai para agradecer a Ele por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Tirar aí um mês, não sei, durante um culto, dizer: Senhor, eu estou aqui essa noite para te adorar, para oferecer a minha vida diante do teu altar. Pouquíssimo sabe o que é isso, irmão. Sabe por quê? Tem se formado no caráter cristão apenas: Deus te dá, 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 Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E se a palavra não for essa, as pessoas vão procurar um lugar onde... Porque nós, seres humanos, queremos só para nós. Venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor, venha a nós. Mas e a vontade de Deus? E a vontade de Deus? É tão ruim quando alguém nos usa apenas para favorecer a pessoa, não é verdade?
É tão ruim quando alguém chega perto de você, apenas interessado naquilo que você possa fazer por ela. É tão ruim isso. Eu te pergunto, como será que Deus se sente diante de uma geração que só quer? Que só quer. Os 10 leprosos, Jesus estava passando. Ali tinha 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 leprosos, ao receberem a sua cura, sabe, ao serem tocados pelo Senhor Jesus e ter recebido aquilo que eles tanto precisavam, que era a cura da sua enfermidade, eles viraram as costas, foram embora. E Jesus ficou ali. Jesus ficou ali parado. De repente, volta correndo. Eu creio que no meio do caminho, quando ele saiu no meio daqueles 10, né? Alegres, felizes, porque Jesus os havia curado. Acho que no meio do caminho ele parou um pouco. Ele pensou um pouco. Ele disse: espera aí, aquele homem me curou. Aquele homem transformou a minha vida. Aquele homem me deu uma outra chance de viver. Aquele homem me tirou de um lugar horrível. Aquele homem tirou as minhas limitações, tirou a enfermidade que me assolava. Não, eu tenho que voltar lá para agradecer a Ele. Eu preciso voltar lá para dizer o quanto Ele é importante na minha vida. Eu preciso voltar lá para dizer para Ele o quanto eu dependo dEle. E lá está Jesus. Imagine o coração do mestre vendo os 10 indo embora. De repente chega um e diz: Senhor, muito obrigado. E Jesus diz: não foi 10 que eu curei? Não foram 10 que eu abençoei? Não foram 10 que me buscaram? Não foram 10? Aonde estão os outros 9? Onde estão os outros 9 que deveriam estar aqui, me adorando, me agradecendo? E esse é um exemplo e uma imagem dos dias em que nós vivemos. Não sei se você concorda comigo, mas é meu sentimento. É o que Deus tem colocado no meu coração. Uma geração, irmãos, que vem à igreja às vezes só para pedir, mas esquecem que precisamos lembrar do que Deus fez e precisamos agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabe por quê? Um coração grato impede que a murmuração entre. Um coração grato impede que uma boca comece a murmurar. Um coração grato. Aí Jesus disse para aquele que voltou: 10 foram curados, 9 foram embora e não deram mais satisfação, foram viver as suas vidas. Eles foram curados, mas aquele um que voltou, Jesus disse para ele: olha, porque você voltou, além de ser curado, você recebe hoje a salvação. Há uma diferença muito grande, igreja, muito grande, em ser curado, em ver milagres. Cura e milagres não tem nada a ver com vida eterna. Nada a ver. Bênção financeira, porque eu estou sendo abençoado financeiramente, eu sou salvo. Engano. Um engano muito grande. Muito grande. Um engano muito grande. Porque fulano é próspero, porque ciclano é bem, eu estou salvo. Não. 10 foram curados. Quantos foram salvos? Quantos foram salvos? E o que é mais importante para nós? A eternidade ou essa vida? O que é mais importante para nós? Os bens? A situação financeira? O que é mais importante para nós? Ou a eternidade?
que nós temos para viver. Salvação não tem nada a ver com bênçãos. Muitas vezes nós unimos e buscamos só as bênçãos, enquanto o Senhor quer te abençoar e te salvar também. Será que se Jesus viesse agora, num abrir e fechar de olhos, subiríamos? Pergunte para você, na circunstância que você está hoje, se a trombeta tocasse, se Deus desse a ordem, busque a minha igreja, neste momento, será que nos encontraríamos diante de Deus? Será? Será que seríamos transformados num corpo de glória? Ou ficaríamos aqui para a grande tribulação, para grande tormento, decepção e eterna morte? Pense, pare um pouco e pense. Pense. Não podemos buscar o Senhor somente por aquilo que Ele faz. Não podemos frequentar os cultos apenas por interesse naquilo que Deus pode fazer durante os cultos. Temos oferecido muito pouco. Temos oferecido muito pouco, irmãos. E aqui o salmista, ele pede, mas a primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus. Primeiro ele agradece, depois ele expõe a sua necessidade, em terceiro ponto ele crê. Mas o agradecimento nós temos pulado, sabe? Oferecer a Deus um culto verdadeiro, sabe? Chegar na igreja, dobrar os nossos joelhos e dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, pela saúde dos meus filhos. Se eu for relatar aqui os motivos que temos para agradecer, eu ficaria a noite toda. Eu ficaria aqui a noite toda dizendo motivos que você tem para agradecer ao teu Deus. O Salmo de número 126, ele se divide em 3 partes. A primeira parte, o salmista lembra do livramento. A segunda parte, ele diz aquilo que ele precisa. E a terceira parte, ele declara a sua fé. Salmo de número 126. Versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos, para que você entenda esse salmo, eu quero te dizer qual era o contexto que aquele salmista estava vivendo. Jerusalém foi invadida pelos babilônios, pelos caldeus. Irmãos, a escravidão era tão grande sobre a vida do povo de Deus, que os babilônios não chegaram e levaram eles cativos, não. Eles queriam massacrar o povo judeu. Eles cercaram a cidade de Jerusalém, porque o povo estava em desobediência. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Então a Babilônia toda cercou Jerusalém, e o povo começou a passar fome, e muitos morreram de fome. Depois que muitos morreram de fome, o povo estava fraco. Então o exército babilônico entrou, pegou aqueles que sobraram e levaram para a Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar de opressão. E o exército babilônio levou aqueles que restaram fracos como animais. Como um animal que você pega
e leva de um lado para o outro. Eles viveram oprimidos. Mas chegou um tempo que Deus ouviu o clamor deles e os livrou, e eles voltaram para a sua cidade. Eles voltaram, eles saíram do exílio, da escravidão e voltaram para a sua cidade. Então diz aqui: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ele chega naquela cidade toda destruída, mas livre das correntes. E a primeira coisa que ele fala: muito obrigado, Senhor. Era o primeiro sentimento no coração daquele homem, um sentimento de gratidão. Será que se o Espírito Santo esquadrinhar os nossos corações nesse momento, será que ele encontrará gratidão? Não são só palavras, não. Sentimento. Deus age no sentimento. Deus vê lá dentro do nosso coração. Deus vê a realidade das nossas palavras. E aquele homem se ajoelha diante de Jerusalém totalmente destruída. Mas ele não murmura, ele não reclama. Sabe o que ele faz? Ele agradece. Você tem motivos para agradecer hoje? Eu tenho motivos para agradecer hoje. Você tem motivos para agradecer ao teu Deus hoje? Sim ou não? Se você tem, levante sua mão e diga: eu tenho, Deus. Eu tenho motivos para te agradecer. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O Senhor fez coisas grandiosas por você? Ele fez mesmo? Já diminuiu bastante. Ele fez mesmo? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles estavam alegres. Ele lembrou do passado de escravidão. Ele lembrou dos dias de aflições que eles passaram. Sabe, irmão, um coração grato, ele pensa dessa forma: ele nunca se esquece do que Deus fez. Eu quero ser ousado essa noite, meu amado. Eu quero te perguntar uma coisa: será que se Deus não fizesse mais nada por você, você o seguiria? Será que se Ele não fizesse mais nada por você, você prestaria culto a Ele? A palavra do Senhor diz assim, que Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Será que se nós fizéssemos aqui somente cultos de agradecimento, será que a igreja encheria? Pegássemos aqui, olha, o ano de 2015, nós vamos, todos os nossos cultos, nós vamos só agradecer a Deus. Nós só vamos chegar na presença dEle de joelhos e dizer muito obrigado e adorar o nome dEle. Será que a igreja encheria? Será que as pessoas não enjoariam? Será que os motivos que temos não seriam bastante para agradecer a Deus pelo resto das nossas vidas? Agradecer, ser grato. Aquele homem era um homem grato. Ele estava com o seu coração transbordando de gratidão. E um coração desse chama a atenção de Deus, irmão. Um coração cheio de gratidão chama a atenção de Deus. Espera aí, eu estou sentindo um cheiro, um perfume diferente no meio de tudo isso. Eu
estou sentindo algo diferente. No meio de todo esse barulho, eu estou sentindo algo diferente. O coração grato chama a atenção de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por enviar o seu Filho Jesus morrer naquela cruz no meu lugar, ser condenado no meu lugar, sofrer o castigo no meu lugar. Obrigado, meu Deus, por enviar o seu Filho amado Jesus para morrer a minha morte. Irmão, isso hoje já não tem tanto valor e tanta glória. Se for pregada uma mensagem da cruz, meu Deus, é um peso. Porque as pessoas só querem, eu quero um milagre, eu quero uma oração forte, eu quero o que o Senhor falar para mim fazer, para solucionar meu problema, eu faço. É assim que as pessoas estão. As pessoas não querem saber nem o que é verdade e o que é mentira. Elas querem uma solução para os seus problemas. Você vai no centro de macumba, eles lá te dão uma solução. Eles te ensinam lá uma mandinga, uma macumba, que vai desatar nó, dar nó onde você precisa. Irmãos, precisamos viver a vida que Deus tem para nós. Precisamos mudar o nosso caráter, as nossas intenções diante de Deus. Diante de Deus. Deus tem cura para você? Tem. Deus tem bênção? Tem. Tem bênção financeira? Tem tudo, irmão. Mas isso não pode ser prioridade, isso não pode ser nossa motivação, isso não pode ser o que nos movimenta até Deus. Isso não pode ser. Não pode ser o combustível que nos leva aos pés do Senhor. Não pode ser. Não pode ser, porque senão o Senhor nos olha aos seus pés como filhos interesseiros, que no primeiro momento que recebe a bênção, dá no pé. O Senhor tem que olhar para nós. O Senhor tem que olhar para a nossa igreja e encontrar aqui filhos e filhas apaixonados, que reconhecem o Senhor como soberano Deus, que reconhecem todos os livramentos do Senhor. Onde estão estes, irmãos? Onde estão estes que servem a Deus por aquilo que Ele é, que buscam a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa fazer? Quantos me entendem essa noite? Muitos não entendem. Mas é a dor que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração quando me deparo com uma circunstância dessa. Uma circunstância onde nós temos uma dificuldade muito grande em dar glória a Deus quando nada está acontecendo. Versículo de número 3, sim, coisas grandiosas o Senhor fez. Diga sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Versículo 4 diz assim: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A igreja precisa ser restaurada. As pessoas precisam ser restauradas. Irmão, não resolve nada você ficar só frequentando o culto e continuar amigado. Não adianta nada você ficar frequentando o culto nas igrejas e continuar em prostituição. Não adianta nada. Não adianta nada. Você continuar frequentando os cultos, levantar as mãos, dizer que é crente, continuar no adultério. Você está se enganando, querido.
Você está se enganando por você mesmo. Não adianta nada colocar uma roupinha bonitinha dia de domingo, dizer que é da comunidade cristã, que eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas continuar no pecado, não tendo transformação, restauração, não adianta. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos mudar de vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus tem que trazer uma transformação dentro de nós. Se não houve transformação dentro de nós, não tivemos um encontro com Cristo verdadeiro. Se a tua vida não foi transformada até hoje, você ainda não se encontrou com Jesus. É a notícia que eu te dou hoje. Se você continua a mesma mulher, o mesmo homem, praticando os mesmos pecados, e não mudou nada, você precisa se converter e se encontrar com Cristo. Nós nos encontramos com Cristo e com a palavra de Deus, há uma transformação em nossas vidas. Essa transformação tem que acontecer no encontro com Cristo. Não adianta. Não adianta. Não adianta orar, não adianta jejuar, se eu ainda continuo sendo o mesmo homem, o velho homem, adúltero, profano, mentiroso, falso. Não adianta. É apenas uma casca que está por cima da carniça. Não adianta. Primeiro vem o arrependimento, depois o perdão, depois a comunhão. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender isso? Senhor, restaura-nos. Senhor, o salmista está dizendo aqui, Senhor, o Senhor nos trouxe até nossa terra novamente. Mas agora, Senhor, não é só isso que nós precisamos. Não é só da bênção material que precisamos, não. Nós precisamos de restauração agora. Ele tinha tudo ali, ele estava de volta à sua cidade, à sua casa, livre. Mas ele reconhece a necessidade de intervenção divina na vida de toda a comunidade, de restauração, trazer de volta ao primeiro amor, organizar o que é primeiro, as prioridades, organizar as prioridades. Sabe por quê, irmão? Porque se vivemos dessa forma, sem um compromisso real, sabe? Se vivermos dessa forma, sem um compromisso real e verdadeiro com Deus, estamos enganando a nós mesmos. Se amanhã eu parto deste mundo, eu vou viver a condenação eterna. Se não houver arrependimento, abandono do pecado. Tem camarada aí que, você vê por aí muito disso, irmão. A migada adulterando destruiu uma família. Vamos orar que Deus vai responder a oração. Vai responder patavina nenhuma. Vamos orar ali, vamos orar aqui, vamos orar de lá. Mas a pessoa está no adultério, acabou de destruir uma família, não se arrepende do que fez. Deus vai ouvir da onde? Então não é o mesmo Deus que eu sirvo. Porque a Bíblia diz assim, que o pecado separa o homem de Deus. E todo mundo acha bonito, aplaude. Que bênção. Que bênção, olha aquele irmão, que bênção. Irmão, quando eu vejo isso, me dá ânsia, azia, que nem uns 20 envelopes de Sonrisal dá conta de ver a hipocrisia que os cristãos estão vivendo. Me perdoe a franqueza.
Me perdoe. Me perdoe a sinceridade muitas vezes. Mas o camarada destruiu uma família, está em adultério, em prostituição. Vamos orar que Deus vai nos responder. E vai responder aonde? Vai responder aonde, irmão? Pode jejuar, pode morrer de fome. Pode morrer de fome. Pode subir o monte, descer o monte 300 vezes de chinela havaiana, até a chinela gastar e arrebentar no pé. Deus não vai ouvir nada. Porque o pecado separa o homem de Deus. Se estamos em pecado, Deus não vai ouvir nossas orações, não. Mas há uma hipocrisia muito grande nisso. Onde os crentes gostam é de auê. Auê, moveres. Para que isso? Para esconder o pecado. Essa é a verdade, irmão. Sem rodeio. Sabe? Sem rodeio. Eu faço a minha oração essa noite, a mesma oração daquele salmista. Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Você quer viver na igreja como um clube social? Você quer passar os seus dias na igreja simplesmente como um ponto de encontro? Ou você quer tocar o coração de Deus e agradar o coração de Deus com tua vida? Feche seus olhos. Não sei se você gostou da palavra. Não sei se essa palavra te agradou. A mim me agrada e muito. Que tudo aquilo que vem de Deus para mim, seja para exortar ou para confortar, é aquilo que eu preciso. E a palavra de Deus nos desvia da morte eterna, do sofrimento eterno. A palavra de Deus, o alerta de Deus, nos desvia do sofrimento eterno, desvia os nossos filhos da morte. Feche seus olhos e analise a sua vida, e analise no que você tem crido. Eu quero atrair um povo aqui nesse lugar, um povo que é apaixonado por Deus e ama Deus verdadeiramente, e que querem transformação, que querem mudança de vida, que querem viver o novo de Deus, que realmente querem ser renovados, que realmente querem ser transformados, porque esses sim tocam o coração de Deus. Esses sim, dia após dia, são restaurados, renovados. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Você precisa de restauração. A tua casa precisa de restauração. A tua vida precisa de restauração. Mude de vida. Saia daqui essa noite disposto a não pecar mais. Saia daqui dessa noite dizendo: Senhor, eu vou abandonar tudo aquilo que fere a tua santidade e me separa de ti. Porque só assim atrairemos a presença de Deus para nós. Só assim. Só assim viveremos a vida que Deus tem para nós, quando abandonarmos o pecado, quando trouxermos a nossa consciência realmente se queremos servir a Deus ou não, ou se somos esses aventureiros aí. Irmão, se aventurar na igreja
É o pior bote que um homem pode dar. Para se aventurar, nós temos um mundão aí fora. Agora, igreja é lugar de pessoas que querem coisas sérias. É lugar de pessoas que sabem o que querem. É lugar de pessoas que sabem quem é Deus e reconhecem Deus como soberano. Eu não sei por onde andou o teu coração. Eu não sei por onde andou o teu coração. Aquele salmista sabia muito bem o motivo da escravidão daquele povo. Por que o povo sofreu tanto na mão dos babilônicos? Porque o povo se distanciou de Deus. Jerusalém estava cheia de glória. Jerusalém tinha comida de sobra. O povo estava farto. Então eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram que existe um Deus que tudo vê. E começaram a esquecer os princípios. E de repente o inimigo os cercaram. E os levaram prisioneiros. Aí vem a mão de Deus. E os leva novamente para a cidade de Jerusalém. Mas aquele salmista sabia que precisava de uma intervenção divina ainda maior. Aquele salmista reconhecia que ele precisava de uma intervenção divina ainda maior, que era a oração interior do povo. Por onde andou o teu coração? Senhor, restaura-nos, como enches os ribeiros no deserto. Senhor, restaura nossas vidas, restaura nossas famílias. Senhor, restaura a nossa igreja. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, assim como fazes florescer a flor no campo. Senhor, queremos nos achegar a Ti, Senhor, e verdadeiramente tocar o Teu coração. Servir verdadeiramente ao Senhor. Restaura-nos, Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga: restaura-nos, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura a minha casa. Senhor, restaura a minha família. Hoje o Espírito Santo de Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de voltar a tempo. De voltar a tempo. Volte a tempo, ao primeiro amor. Volte a tempo a ter fome e sede da palavra. Volte a tempo a ter o desejo de ter comunhão com Deus. Volte a tempo. Volte a tempo. Não sirva esse Deus por interesse, sirva por amor à palavra, por obediência à palavra do Senhor. Aí sim você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Porque depois o salmista diz no versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero viver uma vida consistente em Deus, sabe, irmão? Eu quero viver o que realmente é. Porque Ele era, é e sempre será o mesmo Deus. E Ele virá buscar um povo santo, um povo que busca a sua presença, um povo que o ama de coração, um povo que deseja a presença de Deus. Essa noiva que vai subir
são estes que ouvirão o soar da trombeta naquele grande dia. Aqueles que servem a Deus por amor. Aqueles que obedecem a palavra, não é por medo da punição, não. Sabe? Aquele que obedece o Pai não é por medo do castigo, não. Mas aquele que obedece por prazer em obedecer ao Pai e em alegrar o coração do Pai. Sabe por quê? O pecado entristece o coração do Pai. O pecado machuca o coração de Deus. O pecado fere a santidade de Deus. Possamos viver uma vida cristã que agrade. E possamos ter o desejo no nosso coração de estar alegrando Deus com a nossa vida. E hoje o Senhor te dá a oportunidade de viver tudo novo na tua vida. Hoje o Senhor te dá a oportunidade de começar tudo de novo. Se você errou até hoje, hoje, através dessa palavra, Deus te dá a oportunidade de começar do zero. Corra, enquanto ainda você tem chance. Corra enquanto ainda você tem chance. Se coloque de pé. Deus enviou. Deus enviou seu filho para nos salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou. Deus enviou. Obrigado, Senhor. Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive,
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei em Ti, Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. Aplauda ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vire para alguém perto de você e diga para ele: meu amado irmão, eu profetizo sobre sua vida uma semana de bênção, de muita paz, muita conquista, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, diga amém. Amém? Erga suas mãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra tão poderosa, que esquadrinha os nossos corações, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, ó Deus querido, e opera em nós, ó Deus, uma cirurgia espiritual. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é presente no nosso meio, o Senhor nos ama, Senhor. Despede o Teu povo em paz, nos livra de todo mal, ó Deus querido, toda artimanha maligna, todo pensamento maligno de mentira, Senhor, livra-nos, Senhor, e nos leva à Tua presença, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão com